começa agora mais uma edição do programa delas, na verdade, a terceira edição do programa delas. Meu nome é Sérgio Cascaninha, eu sou do Grupo Planeta Caminhão, vou ter a honra aí de intermediar essa importante conversa, que dessa vez é uma conversa sobre segurança. Quando a gente fala de segurança, segurança são várias frentes, né? A segurança pessoal, a segurança viária, a segurança patrimonial. Então fica com a gente nessa conversa que eu tenho certeza que você vai adquirir ótimos conhecimentos. E nós estamos aqui, né, com várias pessoas aí muito importantes para a gente tocar o assunto. Vamos primeiramente apresentá-las. Primeiramente estamos aqui com Rafael Vitali, que é diretor-geral da NTT. Seja muito bem-vindo ao programa delas, Rafael. Oi, Sérgio, obrigado pelo convite. Também quero deixar meu oi aqui para todas que estão aí junto com você na mesa e todos que também estão nos ouvindo, né? Maravilha. Estamos aqui com Raniele Moreira, conhecida como Rani, que na verdade é a coordenadora do Movimento A Voz Delas. Está no front aí todos os dias. Bem-vindo ao programa delas, Rani. Legal, muito obrigada, pessoal. É uma honra estar com todos vocês aqui e saber que mais uma ação do Movimento A Voz Delas está sendo concretizada, né, sobre uma temática tão importante que é levantada aí pelas mulheres que nos acompanham e estão no segmento do transporte. Maravilha. Luciana Morelli, dentre um vasto currículo que nós vamos falar um pouco mais para frente, entre eles observadora também do Observatório Nacional de Segurança Viária. Bem-vinda, Luciana, perdão. Imagina, eu que agradeço o convite e me deixa honrada, haja vista que é um movimento que eu não conhecia, né? Eu tomei conhecimento e ontem eu comentei com a Rani e me apaixonei, porque realmente dar voz às mulheres e espaço às mulheres é o que eu acho de mais importante. Então, não desmerecendo, pelo amor de Deus, né? Mas as mulheres vêm ocupando um espaço muito interessante nessa questão do transporte. Eu acho isso muito importante, né? Então, muito obrigada pelo espaço aí concedido. Que maravilha. E estamos com Juliane Sanches, a Ju, que é motorista do Estrela Delas, né, Ju? Bem-vinda aí a essa edição do programa delas. Obrigada, Sérgio. Obrigada pelo convite. É sempre um prazer poder contribuir para o Movimento A Voz Delas. Legal. Já entrando no assunto de Movimento A Voz Delas, né, Rani? Você poderia comentar com a gente como é que está essa caminhada desse movimento? Com certeza. Bom, o movimento já está no seu 4º ano, né? Muitas ações já foram realizadas. Como você disse aí no início, a nossa 3ª edição do programa delas, né? Nós já tivemos 2 edições com temáticas super importantes. E esse é um dos assuntos que essas mulheres pediram muito, né? A questão da segurança. Então, nós ficamos muito felizes em saber que o movimento A Voz Delas muda a vida de muitas mulheres e que junto a nós, né? Nós temos muitas empresas parceiras que, unindo forças, nós conseguimos aí mudar o cenário do transporte para as mulheres. Agora, Rani, em que momento que a Mercedes-Benz Caminhões percebeu que precisava fazer um movimento transformador de verdade para mudar a vida das mulheres no transporte? Bom, a Mercedes tem um mote, né? Que as estradas falam e a Mercedes-Benz ouve cada voz. E aí o nosso VP de Vendas e Marketing, Roberto Leoncini, e a Ebru Semiser, que é a idealizadora do movimento A Voz Delas, e que na época, né, que o movimento nasceu em 2019, teve a ideia... Foi através de uma análise de dados, né? De realmente perceber que o número de mulheres vinha aumentando no segmento do transporte. E a gente fala, né, que realmente, falando em porcentagem, somos ainda uma parcela pequena no mercado, né? 6,5% de mulheres habilitadas nas categorias profissionais. Mas em números absolutos, são mais de 180 mil mulheres. Então a Mercedes pensou, por que não criar um movimento que dê voz a essas mulheres? Então, o movimento nasceu em 2019, né, com esse objetivo, de dar atenção às necessidades das motoristas profissionais, sejam elas de caminhões, ônibus ou as cristais, né, e fazer um trabalho de conscientização com a sociedade para mostrar que lugar de mulher é onde ela quiser estar, inclusive no segmento do transporte. Já são 4 anos, né, Rani? 4 anos de movimento. Muita coisa aconteceu nesses 4 anos já, né? Muita coisa, e a gente costuma falar que a nossa jornada não para por aqui, né? Ainda tem muito a ser feito. Maravilha. Bom, nós temos também aqui a presença do Rafael Vitali, diretor-geral da NTT. Grande privilégio contar contigo, Rafael, aqui nessa conversa muito importante. E eu gostaria de perguntar, primeiramente, como é que a NTT trabalha para oferecer mais segurança às mulheres que dirigem veículos de transporte de carga, que dirigem veículos de transporte de passageiros. Bom, Sérgio,
Primeiramente, eu queria deixar registrado aqui, né, nós tivemos a nossa campanha do Agosto Lilás e também celebramos aí um manifesto junto com a Voz Delas, né, o movimento A Voz Delas, para que essa inclusão da motorista mulher no sistema de transporte rodoviário de cargas, em especial, aconteça de maneira mais acelerada, né? O movimento já tem 4 anos, a NTT agora acaba se envolvendo mais com essa causa. Nós estamos em breve aqui lançando o nosso programa ESG, né, de práticas inclusivas, sustentáveis, de igualdade, etc. E acho que a questão da mulher como motorista vai ser levada sempre em consideração nessas novas regulamentações, nos incentivos que a gente passa para as empresas, para que a motorista mulher tenha condições de trabalhar de maneira segura, com qualidade, né, e assim esses números que foi colocado pela Rani aí possam aumentar cada vez mais. Acho que é uma boa causa e aqui a NTT está engajada nesse sentido. Elas são sempre classificadas entre as melhores rodovias do Brasil. Por quê? Porque elas têm mais investimentos realizados para que o pavimento esteja em boa condição, a sinalização horizontal e vertical esteja em boas condições, que existem mais terceiras faixas, são rodovias mais duplicadas, embora sejam os eixos logísticos mais demandados, né, pelos motoristas, são as rodovias que apresentam melhor qualidade. Isso, por si só, já traz a segurança adicional aí aos motoristas, né? Sem contar que o sistema de rodovias concedidas, ela vem com todo um aparato de atendimento ao usuário, como, por exemplo, unidades de atendimento ao usuário com banheiro e cozinha para que possa fazer alguma necessidade especial, ou mesmo um descanso rápido, monitoramento por câmeras que traz também ali a eficiência para que qualquer ocorrência na pista, um acidente, uma árvore que cai ou qualquer outra anomalia, seja detectado pelo centro de controle da concessionária e o socorro médico ou mecânico possa ser enviado, né? Todas as concessionárias têm serviço de guincho e serviço de ambulância, também com ambulância com UTI móvel. Eu acho que isso tudo traz uma maior segurança ao trafegar numa rodovia concedida. E planos futuros, né, de ter o sinal 4G em toda a rodovia, todas as rodovias concedidas, é algo que a gente já coloca como meta aqui na NTT, alinhado com o governo. Então, muitas rodovias já têm o sinal 4G, mas nós queremos expandir isso para todas as rodovias concedidas, o que vai permitir também com que a motorista ela possa se conectar com a rodovia, né? Conversar mais com a rodovia ou receber informações da rodovia. Isso também vai ampliar a sensação de segurança, melhorar a experiência ao trafegar nessas rodovias, né? E sempre observando a rodovia. A rodovia é um ser vivo, a gente costuma dizer, né? Porque a região em volta das rodovias, das cidades, sempre estão em constante mudança. Um novo empreendimento comercial que é aberto, uma nova tecnologia introduzida, enfim, sempre a gente precisa estar de olho para manter esse alto nível de excelência na prestação de serviços que são as concessões rodoviárias. Legal, Rafael. Eu tenho uma dúvida aqui. Na verdade, é um tema muito recente, né? O ponto de parada para descanso, né? Que isso é uma nova exigência agora, né? Nas novas concessões. Queria que você pudesse contar um pouco mais sobre isso, por favor. O PPD, que a gente costuma dizer, o ponto de parada de descanso, ele começou a ser introduzido nos últimos 3 anos nos nossos contratos, né? Nós temos hoje 13 mil quilômetros de rodovias concedidas e nós temos um projeto robusto para os próximos 4 anos dentro deste governo, junto com o Ministério dos Transportes, para atingir a meta de 20 mil quilômetros. Serão 35 novos leilões. Todos esses novos leilões, e já os últimos 3 ou 4 nossos, já contam com a obrigação de fazer um PPD ao longo do trecho. Esses PPDs são dimensionados de forma que os tempos de viagem eles estejam no local certo, para que esses tempos de viagem sejam o ponto exato onde a grande maioria dos motoristas e das motoristas possam fazer ali o seu descanso. Ele vai oferecer total segurança, porque ele é cercado com também monitoramento de câmera, onde o centro de controle da concessionária consegue monitorar tudo que está acontecendo. A oferta de banheiro masculino e feminino sempre em boas condições, de qualidade, limpo, e também um espaço ali de copa-cozinha para que o motorista possa fazer a sua refeição, esquentar a sua comida, ou mesmo até mesmo preparar a comida ali, né, com espaço para sentar, ou seja, a dignidade que todo caminhoneiro e toda caminhoneira
precisa para realizar o seu trabalho. Então, nós já temos um que já foi instalado e inaugurado aqui próximo a Brasília, ali próximo a Uruaçu, na BR-153. Essa é a primeira concessão, a Eco Vias do Araguaia, que está com essa obrigação do PPD. O segundo PPD dessa concessão deve ser inaugurado em breve, em 2024. Fica logo na divisa com o Tocantins, já no estado do Tocantins. E temos também um terceiro, que, se tudo correr bem, a inauguração é em dezembro, lá na Artérias Litoral Sul, da Grande Florianópolis, no município de Palhoça. E assim nós vamos ampliando, né? Por exemplo, a rodovia Presidente Dutra vai considerar 3 PPDs no seu trecho entre Rio e São Paulo. Então, acho que isso começa a proliferar e o caminhoneiro, a caminhoneira, vai conseguir dimensionar suas viagens sem grandes preocupações, porque a prestação de serviço público vai estar oferecendo aí essa comodidade adicional para todos e todas. Legal, Rafael. Importante também para que possa efetivamente ser cumprida, né, a lei do descanso dos caminhoneiros, né, ter realmente um espaço de infraestrutura para que as mulheres possam aí, né, enfim, se adequar integralmente às leis. Você sabe que tem uma outra dúvida, Rafael? Porque assim, ambiente de desaceleração também é outro ambiente que também pega em segurança, né? Por exemplo, toda vez que, além de atrapalhar muito a performance da máquina, porque toda vez que você mata a velocidade de um caminhão ou de um ônibus e tem que retomar a velocidade posteriormente, você jogou litros de óleo diesel no lixo, polui o meio ambiente, ou seja, né? Então, se é um ambiente que é ruim para a performance da máquina e também é mais perigoso, são 2 ambientes que eu acho que tem esse cenário nas estradas, né? Meio que praças de pedágio e pontos de pesagem, né? Eu acho que são os 2 pontos onde os pesados têm que hoje conviver com desacelerações e até paradas. A NTT tem algum projeto para olhar particularmente para esses 2 pontos? Sim, dois premissas aqui da NTT para as rodovias é sempre olhar para a segurança e para a fluidez. E o que você descreveu justamente ataca diretamente a fluidez, que, consequentemente, melhora a segurança, né? Que são as praças de pedágio e os pontos de pesagem veicular. Toda vez a gente tem, as nossas estatísticas mostram isso, que há uma grande incidência de acidentes nas praças de pedágio e nas proximidades das balanças, por conta dessa desaceleração e depois posterior aceleração, mudanças de faixa. Então, acho que todo tipo de tecnologia que vem para melhorar essa fluidez é bem-vinda. E são os 2 projetos que nós estamos iniciando nas rodovias concedidas, é o Free Flow, que é o pagamento do pedágio por quilômetro, sem a necessidade das praças, por meio de pórticos, onde o caminhão, o veículo vai passar, a leitura da placa vai ser feita, e isso vai levar ali a quantidade, a quantificação dos quilômetros rodados, né, com vários pórticos ao longo da rodovia. A hora que você sai da rodovia, você já vai saber quantos quilômetros você rodou, e isso vai ser revertido na tarifa de pedágio. A tarifa de pedágio hoje, ela na verdade tem um preço ali na praça, mas ela é uma consequência do preço por quilômetro. Então aquela praça, ela abrange 100 quilômetros, 80 quilômetros, por isso que dá aquele valor, R$ 8, R$ 6, R$ 10, é a consequência daquela quilometragem abrangida pelaquela praça. Se a gente substituir isso por vários pórticos, e você andar só por 2 pórticos, em vez de pagar R$ 8, você vai estar pagando 2, porque você passou só por uma parte daquela extensão. E não tendo a desaceleração e aceleração para passar pelo pedágio, ainda que tenha a cancela automática, né, com o uso do tag, você também é obrigado a reduzir, mudar de faixa. Isso também gera toda essa consequência que você descreveu aí, Sérgio. Com o Free Flow nós não vamos ter isso mais. A gente já está com isso testando na Dutra, na verdade não é na Dutra, é no contrato da CCR do São Paulo, na BR-101, onde nós não estamos ainda com o Free Flow efetivamente. Nós apenas substituímos a praça que seria construída por um pórtico de Free Flow, para a gente testar a tecnologia, testar também a adaptação dos usuários, dos motoristas e motoristas que passam por ali. É um sistema de sandbox regulatório, onde a gente faz um teste, e aí, ao término do teste, a gente faz aquilo virar uma regra. Então, esse é o teste que nós estamos fazendo com o Free Flow. Vai dar mais justiça tarifária, vai facilitar a vida de todo motorista, melhorar a experiência do motorista e reduzir os índices de acidentes aí na rodovia. E, de igual forma, a pesagem em movimento, né, que na sigla em inglês HSWIN, que vem do High Speed Weight in Motion, e traduzindo aqui para o popular é a pesagem em movimento, onde a gente tira, elimina a balança que está na lateral da pista e traz ela para dentro da pista.
o caminhão vai ser pesado em movimento, sem necessidade de qualquer redução da velocidade. Ele vem trafegando ali a 60, 70, a velocidade da pista, o que for, ele pode passar, vai ser pesado por uma barra, um equipamento de balança bem sensível, praticamente um fio que é colocado na rodovia, e aí também por estruturas de porte que você consegue fazer a identificação dos caminhões para que, eventualmente, o excesso de peso seja coibido. Para você ter uma ideia, hoje, o teste que está sendo realizado também ali na Ecovias do Cerrado, aqui no Triângulo Mineiro, na 364, 365, também num ambiente de sandbox regulatório, os números já apontam que pelo menos mais de 80%, 82% dos caminhões não precisariam passar pela balança seletiva, que é a modalidade que é hoje, onde já tem uma redução para 40 por hora, você já precisa sair da rodovia, precisa pegar a estrutura que fica ao lado. E assim você dá para aqueles que estão andando corretamente a autonomia, né, de seguir viagem. Isso vai reduzir emissões, vai reduzir tempos de viagem e aumentar a segurança também. Então, acho que são duas tecnologias novas que estão vindo aí e aprovadas nesses testes do sandbox regulatório, rapidamente vão ser inseridas em todas as rodovias concedidas, como eu disse, 13 mil quilômetros, em breve 20 mil quilômetros. Legal, Rafael. Obrigado. Já voltamos a falar. Aproveitar aqui que estamos com a Juliane Sanches, que é a pilota do Estrela Delas. Né? Na verdade, Juliane está sempre no front, né? Está sempre na estrada, já tem uma longa relação com caminhões. Então, a gente queria ouvir um pouquinho de você. De uma forma geral, o que você sente que mais pega mesmo, assim, nesse olhar de segurança? Eu acho que é os pontos de parada, sem dúvida, né? Eu saio da minha base, né? E eu já faço todo um cronograma de onde eu vou parar, né? Fazer o pernoite, parada para alimentação. E nem sempre eu consigo um ponto de parada bacana, né? Principalmente para dormir. Hoje a gente roda aqui na Mercedes com os cavalinhos, então assim eu consigo colocar, digamos, em qualquer lugar. Quando eu estou implementado um veículo de 30 metros, 23 metros, a dificuldade já é diferente, né? Então assim, se eu chego muito tarde num posto, eu já não encontro. Normalmente a gente dorme muito em beira de rodovia, né? Na saída, na entrada do posto. Essa última viagem que eu fiz agora, o meu pernoite foi na base da Polícia Rodoviária, porque ali eu me senti segura, né? Um local com iluminação, né? Movimentação. Então, assim, não achei posto, né? Até porque eu peguei um acidente na Serra do Azeite e isso me atrasou 2 horas. Então, assim, eu não consegui chegar onde eu queria, né? Escureceu e eu prezo muito pelo descanso, né? Então, assim, eu resolvi parar e eu parei na base da Polícia Rodoviária para fazer o meu descanso. Seguro, iluminado, né? Então, assim, traz um conforto para a gente, gera uma segurança muito grande. Mas, assim, você comentou da parada no posto da polícia. Mas num posto comum hoje, você se sente segura em parar o caminhão de noite, ter que ir no banheiro de madrugada? Como é que é o teu sentimento hoje de segurança? Ah, Sérgio, depende. Porque assim, se eu chego cedo, eu consigo uma vaga legal, uma vaga debaixo de uma iluminação, né? Próximo ao restaurante, próximo ao banheiro. Agora, se eu já chego muito tarde, o fundo do posto, do pátio, normalmente é escuro, né? Buracos, tem uma trepidação ali. Então, assim, você colocar o seu caminhão lá e descer na madrugada para se locomover, porque é uma distância longa, para você ir para um banheiro, é onde entra o famoso baldinho, né? Que as pessoas não entendem por que a mulher não desce para fazer um xixi. É pela dificuldade. Tem bicho, tá escuro, eu não sei com o que eu vou me deparar quando eu desço do caminhão. Tem chuva, tem frio, N situações, né? Então, assim, eu particularmente, eu sou muito receosa em parar no fundo do posto e descer para ir no banheiro, sem dúvida nenhuma. Legal. E assim, particularmente falando sobre assédio, você sente muito a questão do assédio na estrada? Sim, sempre teve, né? Eu acho que é uma coisa assim, a gente vem avançando, né? Hoje com lei, Maria da Penha, enfim. Já sofri assédio, mas eu acho assim que é tudo conforme a nossa postura, né? Quem me conhece sabe que eu sou uma mulher de sorriso fácil, né? Mas
é você se colocar, né? Vão ter as brincadeirinhas, vão ter os falatórios, mas a gente se posiciona, né? A gente como mulher, a gente sabe o nosso valor. Mulher da estrada muitas vezes é tida como, digamos assim, mulheres da vida. Mas eu acho que a gente vem mostrando com o tempo, mostrando a diferença, né? A gente está ali para trabalhar, para trazer o sustento para casa, e a gente vem mostrando isso com o passar do tempo. Legal. E uma última pergunta, né, Ju? Você, assim, é como de percepção, não é de número. Você percebe que vem realmente aumentando o número de mulheres no comando de caminhões estradeiros, no comando de caminhões urbanos, nos ônibus? Como é que você enxerga isso, você que está na estrada aí todo dia? Ah, sem dúvida. Eu lembro que quando eu comecei a dirigir, né, até na época que eu estava numa empresa, eles falavam assim, lugar de mulher é atrás do fogão, é pilotando fogão, né? O que você está fazendo aqui? E hoje a gente se depara entrando em outras empresas, coleguinhas, né? A gente consegue se cumprimentar, porque antes o ambiente era muito masculinizado, né? E hoje a gente encontra colegas pela estrada, a gente troca ideias e informações, até dentro aqui da própria Mercedes, né? A gente encontra motoristas de ônibus. Então, assim, é bem bacana. O número, como a Rani falou, é um número pequeno, mas a gente já está ali, crescendo aos pouquinhos, né? A gente já vê uma movimentação diferente. Legal. Só complementando, né, o que a Ju falou, essa questão do famoso baldinho, né, não só a Ju fala, mas nós temos ali uma pessoa responsável no nosso time que cuida do relacionamento com as motoristas profissionais e as cristais. Isso é um ponto que a gente recebe muito, né? As mulheres falam muito sobre essa questão de não se sentir segura para parar e usar um banheiro ou ir até o restaurante, e isso a gente ainda vê um pouco mais aliviado para o lado das cristais, né? Que são as mulheres aí, são conhecidas como as esposas dos caminhoneiros, né? E elas falam que quando elas param com os seus esposos, elas se sentem realmente mais seguras, porque elas pedem para eles ficarem ali na porta do banheiro enquanto ela toma um banho, ou enquanto ela faz as suas necessidades. Essa já não é a situação, né? A vivência de uma caminhoneira mesmo, porque na maior parte das vezes ela está sozinha. Então ela vai descer e aí o que ela espera, né? Ela espera que encontre outras mulheres, que possa ser uma rede de apoio, né? Eu sei que tem muito isso, as meninas comentam muito pra gente nos grupos, né? Poxa, muitas vezes a gente chega em um posto e é escuro, né? Não tem uma boa iluminação, e quando eu vejo uma outra mulher, eu fico muito feliz, eu me sinto segura. E aí eu já vou logo conversar e falar, olha, preciso tomar um banho, preciso usar o banheiro, será que você pode me ajudar, né? Será que você pode ficar aqui na porta? Eu posso te apoiar? Então, a gente vê que é algo que essas mulheres também se unem, né? A gente sabe que tem muitos gaps ainda, muita coisa a ser feita para melhorar a segurança, mas eu acredito que essa união das mulheres também, né, é algo muito bonito de se ver e que colabora para a própria segurança delas. E aí, no movimento, essa questão do baldinho que a Ju falou, né? Nós temos o nosso caminhão, que é o Estrela Delas, que foi um caminhão que nós fizemos ouvindo as vozes dessas mulheres, né? Então, a gente fala que é um caminhão feito por mulheres e para mulheres. E um dos itens que nós colocamos na cabine desse caminhão foi um banheiro com uma ducha higiênica. E aí a Ju até fez um vídeo, né, Ju? E postou nas redes sociais e teve uma repercussão muito boa, porque algumas pessoas falaram, isso é só um capricho, isso é só realmente, né, um banheiro, a Mercedes está querendo fazer realmente um barulho, mas não, isso fala muito sobre a dignidade, né, Ju? A realidade das mulheres hoje em dia é realmente usar um potinho de sorvete, é realmente se segurar para fazer suas necessidades, para chegar até um local seguro. Imagina você ter dentro da cabine do seu caminhão um vaso sanitário para você fazer as suas necessidades, né? Então, assim, é um caminhão que também traz a segurança para a mulher, né? Até a questão da cozinha interna. A mulher não precisa sair para cozinhar na caixa de boia do caminhão. Então, ela pode fazer ali um café, né? Um macarrão dentro da cabine do caminhão. Então, assim, o movimento vem trabalhando desde 2019 para realmente incentivar as mulheres a entrarem nesse segmento, mas também para criar ações que visam melhorar o cenário do transporte para elas, e o Estrela Delas é uma dessas concretizações, né, que ajuda muito aí esse público feminino. Sérgio, se eu puder fazer uma palavrinha só em cima do que a Ju falou, daquilo que o avanço, né, de cada vez ter mais motoristas aí rodando pelo Brasil. Eu tenho conversado com algumas empresas aqui, grandes transportadoras,
e elas têm me relatado que contratar motoristas mulheres tem sido muito mais eficiente e eficaz para as empresas, porque os dados estatísticos mostram, né, que as mulheres, apesar do número absoluto ser menor, mas proporcionalmente têm menos multas, fazem menos infrações, menos acidentes, mais pontualidade nas viagens. Então, o transportador, né, a empresa transportadora tem visto isso, e acho que uma consequência natural aí disso aí, dessa realidade, vai ser realmente aumentar o número de motoristas mulheres nas nossas estradas. Você sabe, Rafael, aproveitando aqui, só para fechar essa pergunta, a gente já vai entrar com a Maria Alice, porque esse tema que rolou agora há pouco aqui foi justamente da insegurança no ponto de parada. Né, eu acho que isso que ficou muito latente aí que a Ju falou, e você está trabalhando aí, você e o time estão trabalhando justamente nos pontos de parada mais estruturados, vamos dizer assim. Tem esse olhar para a segurança também nos pontos de parada? Não, totalmente. O ambiente é fechado, com grade, iluminado, sistema de câmeras de TV conectadas com o centro de controle operacional da rodovia, guarda também patrimonial rondando o estabelecimento, né? Aí você também tem os banheiros masculino e feminino, sempre ali com iluminação e limpeza, o ambiente de copa e cozinha para poder fazer refeição, sempre muito monitorado, tem cancela na entrada e na saída para entrar só realmente quem precisa entrar. Acho que é um ambiente de total segurança. Nós já estamos aí por pelo menos 6 meses do primeiro PPD em funcionamento. Não há nenhum registro de confusão, de briga ou de qualquer ato de vandalismo ou de bandidagem ocorrendo dentro desses estabelecimentos. Então, acho que já é um sucesso, tanto é que nós estamos incentivando até mesmo que as concessionárias mais antigas também façam os seus PPDs. Quando eu falei na introdução que a Artérias Litoral Sul está fazendo essa é uma concessão já de 15 anos. Ela não tinha essa obrigação originalmente, mas nós conseguimos colocar isso dentro daquele contrato. Nós vamos trabalhar para que não só os próximos 7 mil quilômetros que eu descrevi tenha esses PPDs, mas também todos os outros 13 mil que já estão aí também conte com esse equipamento, né? Legal, maravilha. Seja muito bem-vinda, Maria Alice. Bom dia a todos, é um prazer estar com vocês aqui nesse programa, e também aí quero cumprimentar o nosso diretor da NTT, Rafael Vitali. Eu tive prazer também de trabalhar com ele um período lá na NTT. Maravilha. Maria Alice, na verdade nós temos aí algumas curiosidades, porque hoje é diretora do Departamento de Segurança do Trânsito, Senatran, mas foi a primeira mulher a assumir a direção geral da Polícia Rodoviária Federal. É um grande privilégio contar contigo, e eu gostaria que você pudesse contar um pouquinho da sua trajetória profissional para nós. Então, é uma história longa, eu vou tentar simplificar. Eu fui uma das primeiras mulheres no país a entrar num concurso público da Polícia Rodoviária Federal, isso foi em 84. Por favor, não façam as contas aí para saber qual a minha idade, tá? Foi realmente, logo no começo da carreira, foi muito difícil, eram eu e mais 4 mulheres, primeiras mulheres no Brasil, e muito tempo ali trabalhando para poder assumir realmente papéis que nós, né, no concurso, queríamos trabalhar como policial na pista, fazer fiscalização. Eu fiquei um bom período interno, porque mulher não podia, apesar de ter feito concurso como qualquer outro homem, mas tinha que ficar trabalhando interno no escritório, na administração, que foi bom também, que eu aprendi muito, mas aí com o tempo eu pude trabalhar na estrada, porque eu tive a oportunidade de ser a primeira mulher motociclista da Polícia Rodoviária Federal e das polícias no Brasil todo, né? Então, eu fiz um curso de batedor para poder ir para a estrada e conquistar meu espaço lá nas rodovias como um policial mesmo, né? Fiquei um bom período trabalhando, e depois, quando eu casei, tive filhos, voltei a trabalhar na administração,
e logo em seguida comecei a assumir cargos de gestão dentro da Polícia Rodoviária Federal. Fui a primeira mulher também superintendente da Polícia Rodoviária Federal no Paraná. E quando o governo Dilma, o ministro José Eduardo Cardoso assumiu no Ministério da Justiça, ele quis fazer a primeira mulher diretora-geral, até pelo resultado que nós já tínhamos tido no estado do Paraná. E fiquei 7 anos como diretora-geral na Polícia Rodoviária Federal. Que bacana, obrigado por dividir a história, viu, Maria Alice? Sabe que nós estamos aqui também com a Luciana Morelli, né? Muito bem-vinda à conversa, que é educadora de trânsito desde 1992, bacharel em Direito e pós-graduada em Direito de Trânsito. Bom, Luciana, com toda essa bagagem aí, né, na área de educação de trânsito, como é que você vê oportunidades de modificar comportamentos de trânsito para meio que assim, para uma redução efetiva de acidentes? Sim. Pegando um gancho de todas as falas, principalmente do Rafael, esse foco da segurança viária é fantástico, né? Como eu trabalho uma outra vertente, que é sala de aula, educação para o trânsito, eu venho da teoria, diferente da Ju, que vem da prática, né? E eu vejo que o olhar para esse motorista que eu recepciono na sala de aula tem sido um olhar mais humanizado, né? Eu acho isso fantástico, porque hoje o transporte, a área transporte, a NTT sabe muito bem disso, o Rafael sabe muito bem disso, o transporte movimenta esse país, né? As rodovias hoje, elas são os eixos principais para a economia desse país. Então, eu recepciono um aluno hoje, uma aluna, e vem crescendo mesmo dentro da minha sala de aula, a aluna mulher. Aquela mulher que vem para, professora, eu vou transportar cargas perigosas, produtos químicos. E eu falo, corajosa, né? Muitas vezes ela sai do ônibus para ir transportar na rodovia. Muitos saem da rodovia para transporte de passageiros. Eu vejo essa migração. E você ter um olhar, por exemplo, esses PPDs, é fantástica essa informação. Por quê? Porque você vê um olhar mais direcionado, humanizando. Por quê? Hoje, quando você fala de uma carga comum, transporte de uma carga comum, em qualquer lugar você para. Mas quando você fala de um produto químico, não é qualquer lugar que vão te recepcionar. Então, além do banheiro, além da estadia, a pessoa não te quer ali, porque você transporta um produto perigoso. E esse produto, ele pode ter uma reação química, né? Nós tivemos aí um acidente gravíssimo na rodovia Washington Luiz, num dos postos de gasolina, onde um veículo acabou incendiando e explodiu. Quer dizer, é uma churrascaria. Então, as famílias estão ali. O dono do posto diz, espera aí, esse caminhão não pode estar aqui. E você vê, o Free Flow é um projeto muito bacana, eu acho isso fantástico, vai agregar muito para a fluidez, porque quando a gente fala de segurança viária, não basta você apenas ver a ação daquele condutor e você educar, porque hoje a gente tem que entender que o trânsito é a expressão dos princípios e valores que cada pessoa carrega. E a gente vê um trânsito, as pessoas dizem, o trânsito mata. Não, o trânsito não mata. Quem mata são as pessoas que vão fazer uso dessa sociedade chamada trânsito. Então, quando você vê a expressão dos valores que essas pessoas carregam, você vê que quanto mais tecnologia você oferece a ela, me parece que menos inteligente ele tem ficado nas suas ações. O desrespeito, a falta de empatia, a minha colocação no lugar. E quando de outra pessoa... Então, quando você vê um projeto, uma situação em que você humaniza um pouco para esse motorista, porque o motorista hoje, ele é um sofredor na rodovia, né? A gente sabe disso. Então, quando eu recepciono ele na sala de aula, eu sei o quanto ele se dedica, quantas horas ele fica fora de casa, quantas horas ele se expõe e muitas vezes nem tão valorizado. Então, você vê uma área, um PPD, uma área de descanso, com segurança. E olha que tristeza, né? A gente tem que chegar a um ponto desse para dar segurança para a pessoa trabalhar. É interessante, né? Acaba sendo meio estranho você falar, olha, eu tenho que colocar câmeras, eu tenho que monitorar o segmento. Por quê? Porque a gente sabe que hoje a carga é furtada. Quando ela é furtada, é legal.
o seguro cobre. O duro é quando ela é roubada e esse motorista é sequestrado. Então, existem muitas histórias em sala de aula que a gente escuta daqueles que vivem a prática. Então, eu me recordo bem de um motorista que ele me disse, numa atualização de MOP, movimentação de produto perigoso, você que vai dar aula para mim hoje? Eu, 1,58 m, nunca transportei uma amônia. Olhei para ele, sim, sou eu. Ele disse, o dia vai ser longo, porque quem é você na fila do pão para me ensinar? E naquele momento eu disse, o ataque é a melhor defesa, né? Eu falei, vamos fazer diferente. Eu falei, eu tenho uma proposta para o senhor e eu não aceito não como resposta. Como trecheiro, o senhor tem a obrigação de me dizer sim. Depende. Eu falei, não. Sim. E ele disse, tá bom, faça a proposta. Eu disse, o senhor tem uma prática invejável. Quantos anos de trecho? 22. Falei, 22 anos de trecho, eu diria que o senhor tem muitas histórias para contar, invejáveis. Eu tenho muitos anos de sala de aula, eu tenho teoria invejável. Já sentei muito para estudar resoluções, principalmente da NTT, muitas resoluções. E a gente estuda para que trazer a teoria para que te melhore. Então, vamos fazer assim, o senhor tem a prática, eu tenho a teoria. O senhor aceita casar comigo? E a gente sai daqui feliz para sempre? Ou seja, o que eu quero dizer é que a união das forças entre a prática e a teoria, ouvir as pessoas, ouvir quem está lá no front, aquele que está ali, é de suma importância para que você tenha projetos voltados para a realidade daquela pessoa que faz uso do sistema. O sistema viário hoje, ele precisa ser ouvido. As pessoas que estão aqui, no front, no sol do meio-dia, na meia-noite, nas 4 horas da manhã, no frio, na chuva, nas condições adversas, elas têm que ser ouvidas porque são elas que vão fazer com que esses projetos realmente venham assistir às suas necessidades. Então, eu acho que segurança viária é a união de forças entre o usuário e aquele que comanda o uso desse sistema. Perfeito. Você sabe que isso gera uma dúvida minha, que eu vou até perguntar para o Rafael novamente. Porque as estradas estão tendo... As estradas que são administradas por concessionárias estão cada vez mais modernas, mais conectadas. E aí é uma dúvida minha que elas são conectadas para atender rapidamente o usuário, em caso de acidentes, né? Mas como é que funciona essa conectividade com a segurança, por exemplo, né, de um roubo, né? Por exemplo, todo esse sistema de inteligência, ele já está interligado, ou ele é interligado com algum tipo de polícia, né? Por exemplo, num caso de roubo. Como é que funciona esse universo de conectividade da estrada hoje? É muito bom ter a Maria Alice aqui conosco, porque a NTT, junto com a Polícia Rodoviária Federal, vem sempre trabalhando em conjunto para fazer esse monitoramento das rodovias e poder fazer a garantia essa segurança dentro das rodovias, né? As rodovias concedidas, elas têm números muito bons de redução de fatalidades, de acidentes ao longo do tempo, mas chega uma hora que a engenharia por si só não é mais suficiente. Aí entra a questão do condutor, que foi colocada aqui pela Luciana, e a NTT e as suas parceiras, no caso a PRF e também as próprias concessionárias, começam a criar outras soluções para que isso seja mitigado cada vez mais. Uma delas é educacional, junto com os motoristas, mas outra que é possível ser feita e que a gente vem colocando isso como prioridade aqui dentro da NTT, que é essa estruturação do uso da tecnologia e até mesmo de inteligência artificial para esse monitoramento mais ostensivo das rodovias. Quando eu disse que as rodovias passarão a ter a cobertura do sinal 4G de maneira integral em todos os trechos, é para que o usuário possa se comunicar com a rodovia e a rodovia possa se comunicar com o usuário. E assim, com um monitoramento constante, 24 horas, 7 dias por semana, 365 dias por ano, a gente tenha o controle total de tudo que acontece na rodovia. E a qualquer indício de anomalia, a situação de perigo, identificação de alguma situação ali de roubo mesmo, né, como foi colocado, né, de caso que precise de acionar a polícia, as câmeras, a inteligência artificial, o nosso CNSO, que é o nosso Centro Nacional de Supervisão Operacional, que conecta todos os centros de controles operacionais dessas concessões, possam mandar os sinais para as polícias. Hoje nós estamos iniciando esse trabalho junto à Polícia Rodoviária Federal, já temos essa parceria de troca de dados, para que os dados sejam trocados de maneira
em tempo real, e assim a polícia também saiba de tudo que precisa ser feito, o acionamento seja de forma automática e tudo vai funcionar como se tivesse sido feito um pedido, alguma coisa. Essa ideia é que a gente possa expandir isso cada vez mais para ter também as polícias militares e outras polícias rodoviárias estaduais também conectadas e todo um aparato de inteligência para quê? Para garantir realmente a segurança em todas as rodovias do Brasil. Maravilha! Bom, Maria Alice, aproveitando, né, que a gente está falando sobre o tema segurança, né, que é um assunto muito amplo, o que você teria para dizer, Maria Alice, para a mulher que vive do transporte, seja o transporte de carga, seja o transporte de passageiro, o que você entende que ela poderia fazer, né, sob esse olhar 360 de segurança pessoal, de segurança patrimonial? Como é que você vê, né, coisas que a mulher teria que se preocupar para ter uma vida mais segura? Bom, antes eu também queria relatar que nesses 38 anos de serviço público, eu sempre me dediquei muito à questão da segurança viária, e também a gente lançou, na época que eu estava lá no Paraná, ações que até hoje, hoje, na verdade, já não são mais ações, já são programas de governo, como o enfrentamento à exploração sexual, né, em rodovias. Isso começou no Paraná, no período que eu trabalhava, nós que lançamos esse programa lá. Hoje é uma ação efetiva da polícia, não só da Polícia Rodoviária, mas das outras polícias também, e da própria Polícia Federal. Então, tudo isso são ações que foram iniciadas lá em 2005, mais ou menos, e hoje a gente vê que se torna programa. Outro programa que nós lançamos como diretora-geral foi o Rodovida, que também fez essa integração junto com os outros órgãos, com a NTT, as próprias outras polícias, né, que também dividem, por exemplo, municípios que, durante o percurso das nossas rodovias, fazem conexão com a rodovia federal. Então, hoje também existe um programa de governo. Hoje temos o programa que é o Rodovida, e temos também o Penatrans, que é o que eu estou agora coordenando aqui na Diretoria de Segurança de Trânsito, junto aqui na Senatran, com todos os parceiros que dividem conosco esse programa, né? E assim, tudo isso, eu participei em 2014, a primeira discussão dentro da Casa Civil com relação a esses postos de paradas. Então, a gente vê que é um movimento que vem crescendo, que hoje está sendo, no governo, a gente, como servidora pública, a gente tem que ter esse desprendimento. Tem coisas que começam lá atrás, e daí depois, com o tempo, que ela vai evoluindo, que vai melhorando, né? Hoje, se vê, já estamos contratos novos aí da NTT, a obrigatoriedade desses pontos de paradas. Então, é um tempo que vai evoluindo. Outra coisa também, está aí o nosso diretor Rafael Vitali, quando eu estava na NTT, nós iniciamos também lá a discussão sobre oh, meu Deus, me fugiu agora o nome, com relação aos novos sistemas de paradas, que é o free flow, né? Então, tudo isso vai acontecendo, e você, como servidora pública, quando você pensa no bem público, você sabe que a gente inicia projetos, a gente inicia ações, e isso daí não é de uma hora para outra. Nosso país é um país enorme, com grandes desafios. Nós hoje estamos com um plano da ONU, que é a redução de sinistros e de mortes, que nós temos até 2030, 50% temos que reduzir de sinistros e de mortes em todo o Brasil, que infelizmente o nosso país
é o terceiro país do mundo em maior índice de mortes em vias e rodovias. Então, hoje a gente está aqui na Senatran e com esse desafio enorme de integração com todas as instituições, não só com instituições do governo, mas hoje a gente está tentando integrar as indústrias automobilísticas, todo o sistema nacional de trânsito que compõe no Brasil, que tanto é da iniciativa privada quanto do governo federal. Então, é um desafio enorme. Então, eu só quis fazer esse relato para entender o quanto existem desafios que nós todos, na verdade, temos que compartilhar. Nós todos, a professora lá que dá o curso lá de capacitação, desde a formação lá na autoescola até a chegada do motorista na hora que pega uma carteira, tudo isso nós estamos revendo, inclusive, como são hoje feitas as capacitações e as formações dos motoristas. E essa que a professora falou também, tentar humanizar o trânsito, esse respeito à cidadania. O trânsito é onde mais se pratica a cidadania. É aí que a gente tem que entender que essas relações, não só com a questão dos transportes, né, de bens, mas a relação entre as pessoas, em todo sentido, ela tem que estar hoje como pelo menos uma reflexão muito grande de todos nós, dessa importância da atuação como cidadão brasileiro em todos os sentidos que passa pelo trânsito, vai desde o pedestre a ciclista, motociclista, transporte de caminhões veiculares, e também é uma outra proposta, uma discussão que nós estamos fazendo, que a responsabilidade não pode cair somente nos ombros das pessoas, dos motoristas que transportam. Essa responsabilidade ela tem que ser compartilhada com todos, desde os gestores de segurança viária e de infraestrutura, até, digamos, todos aqueles que compõem realmente a questão do trânsito, né? As autoescolas, as indústrias automobilísticas, enfim, as concessionárias, as normatizações, os políticos, né, com relação às leis, e principalmente também trabalhar muito a questão da educação de trânsito, porque através da educação é que a gente vai também atingir o maior número de pessoas possível. Então, eu quero falar com relação às mulheres, que são poucas ainda, mas eu sei o quanto eu trabalhei na estrada, eu tive a prática e a teoria, também como servidora, né, aprendi a parte teórica, mas eu sei o quanto é difícil. Eu fui mulher do outro lado, né, fiscalizando os homens, os motoristas, que também sofri muita dificuldade, tive muito preconceito com relação a isso, no início, né, depois hoje na polícia tem poucas mulheres também, eu acho que se for fazer uma equivalência entre a quantidade de mulheres motoristas de caminhão e a quantidade de mulheres dentro da Polícia Rodoviária Federal, meio que está no mesmo nível ali ainda são poucas, muito poucas, mas assim, o que a gente vê, a demonstração é que as mulheres, elas são mais cuidadosas, elas têm, assim, uma postura de serem daquela coisa da segurança, do cuidado, né, tanto que se vê com relação aos acidentes, eu levantei ontem com a PRF, os acidentes de 2022, 15.693 acidentes onde foram causados por homens, e 109 acidentes por mulheres. Claro que a gente tem que ver aí, né, quantos homens, quantas mulheres, mas a gente percebe que é um alto índice de acidentes também, com relação a quando se faz a quantidade de homens motoristas, mulheres, e homens motoristas, e homens motoristas. Então,
é preocupante, né? E o que eu diria, quem sou eu para dar conselho, né? Mas o que eu diria é, nesse momento que ainda a gente tem muitos desafios aí para melhorar, a questão da infraestrutura, a questão desses pontos de paradas, que eu tenho certeza que vai melhorar, mas ainda vai levar um tempo, né, para ficar realmente da forma como a gente gostaria que ficasse, é que realmente planeje as suas rotas, as suas paradas, que possam planejar, que eu sei que no percurso muita coisa pode acontecer, um acidente, um atraso, mas que possam fazer esse planejamento, que também verifique todos os itens de segurança dos seus caminhões, né? Eu tenho feito inspeção em alguns em locais que fazem inspeção técnica veicular, e eu tenho ouvido muito deles que é impressionante como pessoas transitam com carros e caminhões, às vezes até com problemas no freio. Então, eu fico imaginando, meu Deus, como que uma pessoa pode ir para uma estrada sem fazer uma inspeção. Eu sei que essa parte as mulheres são mais cuidadosas também, né? Então, esses itens de segurança veicular, as paradas que vocês vão fazer, fazendo um planejamento, tentar, né, e como diz aí a nossa companheira aí, que comentou, que às vezes ela tem que parar num posto da Polícia Rodoviária Federal, e assim, eu acho realmente que quando se não tem uma parada que tenha essas condições para que elas fiquem seguras, realmente o posto da Polícia Rodoviária Federal, acredito que seja um local muito adequado, mas isso é só em caso não tenha condições de parar em outro lugar. Mas eu penso também que nós temos aí a responsabilidade da indústria, e quando eu estou falando da indústria, eu vou falar agora diretamente com a Mercedes. Eu tenho conversado, inclusive, com os grandes empresários da indústria, os representantes da Anfávia, e a gente tem falado, e eu tenho participado de testes, inclusive, outro dia eu fui participar de testes de caminhões que estão sendo testados, que são caminhões elétricos, né, que vêm com uma tecnologia embarcada maravilhosa, e apesar que a gente ainda está em teste, mas tem muitas coisas até, inclusive na questão da infraestrutura, né, porque é um caminhão que ele vai pesar muito mais do que o que nós temos hoje, tem 2 toneladas só de bateria, então isso tem toda uma questão voltada para a infraestrutura e também até para a segurança do veículo, né, mas faço um apelo agora para a Mercedes, para que a gente possa realmente lançar caminhões com essa proposta que vocês que já tenham essa iniciativa de ter lugar dentro dessas tecnologias embarcadas, realmente ter esse espaço para a mulher, né, que ela tenha seu banheiro, que ela tenha a estruturazinha ali de cozinhar alguma coisa, enfim, não só para ela, né, mas até para os caminhoneiros, né. Eu fico pensando que muitos homens também devem ter dificuldades, né. Eu acredito que essa falta de segurança é meio que geral, né, mas, enfim, que as mulheres, por serem muito mais vulneráveis, vamos falar assim, nesse sentido, que a indústria possa trazer tecnologias embarcadas para que possa realmente trazer mais conforto para elas, e valorizar esse trabalho maravilhoso, porque se eu acredito, não sei, podíamos, quem sabe, numa próxima discussão, sendo a mulher que não se envolve tanto em acidente, porque isso não estou dizendo só na questão das mulheres caminhoneiras, porque a gente tem dados que demonstram que as mulheres, no geral, elas não se envolvem tanto em acidente quanto os homens. Até as seguradoras, quando vão fazer seguro, para a mulher o seguro é até mais em conta, porque ela
ela não se envolve tanto em acidente, ela tem uma questão de segurança meio incutida nela. Então, quem sabe fazer um estudo aí com relação à segurança, realmente isso melhorando dentro dos caminhões, tanto a parte de segurança embarcada, de tecnologia embarcada, mas também dando mais conforto, a gente vai ver o resultado disso, né, que vai ter não só na questão da segurança como um valor, mas também como resultado final no transporte em si e nas riquezas do nosso país, que estão também nas mãos das mulheres, né? Então, eu acho muito importante essa avaliação aí da indústria. É verdade, né, Rani? Sabe que, né, que a Marilice falou, é muito interessante, né? Porque até a Mercedes fez, na verdade, é a precursora, né, no Brasil, que fez o caminhão que esteve na Fenatran lá com o banheiro, com todos os cuidados de segurança, com, né, enfim, uma cozinha interna e se não me engano, até para interessados está sendo conversado até de fazer, né? Porque é interessante essa discussão também técnica do caminhão, né? Eu na verdade, sou do Planeta Caminhão, Maria Alice, a gente tem um grupo de empresas que a gente tem um veículo de comunicação também, a gente tem muito acesso a novas tecnologias, e essas tecnologias de segurança ativa estão chegando ainda bem, né? Essa coisa justamente de frenagens automáticas. Foi inclusive o Actros também que começou de série com essa história da frenagem automática. Eu dirijo caminhões, já tive a oportunidade de passar por uma situação de risco que o caminhão freou, né? Então, eu acho que esse 360 é muito importante, né? Todo mundo se cobrar para realmente evoluir cada vez mais, né? O seguro também, né? Tanto no olhar das mulheres que realmente se envolvem, né? Vendo os dados, né? Se envolvem menos em acidentes. Veículos seguros também são mais baratos, né? Na questão do seguro, porque eles se envolvem também em menos acidentes. Então, acho que esse 360, né, nesse olhar de construir o pilar de um caminhão, que é um começo de uma história para a mulher, com caminhões digitais, né, e também com o movimento A Voz Delas, que é um poderoso jogador aí, né, no cenário para pôr mais mulheres no transporte. Eu acho que é muito interessante essa discussão, que ela sempre continue, né? Você sabe que isso me deixou até uma dúvida, Rani, porque falando de movimento A Voz Delas, quando começou lá em 2019, para cá já aumentou muito, mas são muito poucas mulheres ainda, né? Hoje existem... como é que tá? Quantos parceiros hoje tem no movimento? Só para ter uma ideia. Legal. Bom, Sérgio, hoje nós temos mais de 60 empresas parceiras, empresas essas que não são só do segmento do transporte, né? A gente fala que para se tornar uma empresa parceira do movimento, precisa se identificar com essa causa social a qual a gente levanta, né? Que é a mulher estar onde ela quiser. Então, nós temos muitas transportadoras parceiras, temos instituições de ensino, temos hospitais, né? Temos revistas. Então, são diversas empresas aí que se identificam com essa causa e que somam forças para que a gente consiga inserir cada vez mais a mulher no segmento e para que a gente valorize também essas mulheres, né? Para que cada vez mais o número delas no mercado aumente. E a gente sempre fala, né, que há espaço para mais empresas parceiras. Então, assim, nós nunca vamos nos limitar a uma quantidade de parceiros, porque nós usamos até uma frase, né, que ninguém faz sucesso sozinho. Então, em conjunto, nós conseguimos resultados maiores e melhores, né? Então, junto a empresas parceiras, hoje, eu tenho certeza que nós já movemos aí, já mudamos a vida de muitas mulheres, né? A gente aborda pautas aí que mudam realmente a vida delas. Uma dessas coisas que nós fazemos no movimento e que esse ano vamos fazer aí em conjunto com empresas parceiras é a promoção na direção dos seus sonhos, que tem exatamente esse objetivo, né, de inserir mais mulheres no segmento. Então, como que a gente faz? A gente presenteia mulheres com a CNH, e a gente treina essas mulheres. Então, não é só dar a CNH a essa mulher, é dar capacitação também. E junto às empresas parceiras, elas querem o quê? Dar espaço no mercado de trabalho para essa mulher. E não é simplesmente colocar aquela mulher para dirigir o seu caminhão. É preparar o ambiente, é preparar os funcionários, é preparar o cliente, é preparar toda essa cadeia para que essa mulher entre e que ela permaneça. E que ela realmente encontre um trabalho digno de se trabalhar, um cenário digno, né, de se trabalhar. Então, as empresas hoje que nós temos realmente são todas muito engajadas.
né, nessa causa a qual a gente apoia, e eu tenho certeza que com o passar dos anos nós vamos conseguir muitos mais resultados, né? A gente com certeza aí junto a órgãos, né, a NTT, o Senatran, o próprio observatório, eu tenho certeza que unindo forças a gente vai conseguir mudar muito aí o cenário do transporte para essas mulheres. Legal, Rony. Eu tenho uma curiosidade para Maria Alice, porque a gente teve acesso a uns dados de uma pesquisa do Observatório Nacional de Segurança Viária que mostrou que, de uma forma geral, houve redução de CNHs das mulheres nas categorias C, né, nos caminhões rígidos, e nas categorias D, destinados aos transportes de passageiros, né, de 2020 para 2022. Já na CNHE da carreta, teve um aumento, né? Ou seja, eu queria pedir sua opinião, né? Como é que você vê essa movimentação de, poxa, caiu no C, caiu no D, subiu no E, e já aproveitar como outra pergunta, de que ações que podem ser tomadas para retomar esse crescimento da mulher em todas as CNHs? Realmente são dados interessantes, né? Ver essas diferenças, essas mudanças e esse aumento, né, da categoria E. Então eu vejo realmente deveria ser um estudo mais aprofundado para que a gente entendesse, porque tudo quando existe uma situação dessa, tem a parte, são várias nuances que estão envolvidas, até a parte econômica, de repente, sei lá, pelo fato, talvez, dos caminhões hoje ser uma profissão que possa trazer uma renda, que possa trazer algumas situações melhores, talvez por isso a gente está vendo esse fenômeno maior com relação às motoristas de caminhões, né? Mas isso tem que ser estudado e com mais profundidade. Eu, como socióloga, sei que tudo tem um fenômeno social por trás, que a gente tem que entender, e talvez aí possa ser, talvez, não sei, a questão de econômica mesmo, profissional, né? Mas eu acho que esse aumento deveria ser em todas as categorias, né? Inclusive, vou puxar uma palha para minha sardinha aqui, poderia ser também motociclistas. Mas as mulheres, eu acredito, assim, que a gente está tendo, mas ainda, como diz ainda muito devagar, mas a gente está galgando aí mais espaços, e as mulheres, elas estão tendo uma formação também acadêmica, que elas estão se posicionando no mercado em todos os sentidos, e eu acredito que com o tempo, e também tem que ter um pouco de ser arrojada mesmo, de ser destemida, de não ter medo. Eu garanto que, com relação a isso, tem mulheres, por exemplo, na profissão da polícia mesmo, que, às vezes, para assumir uma função dessa, a pessoa tem que ter um perfil, né, de querer mesmo estar se desafiando, porque é um grande desafio. O trânsito é um grande desafio. Então, mas eu acho que também traz muitas oportunidades, se a gente realmente se preparar para aquilo, né? Ter uma boa formação, ter a capacitação, como a Mercedes-Benz aí tem feito com todos os profissionais, e trabalhar onde a pessoa sentir que o perfil dela está mais adequado. Então, eu, sinceramente, eu não tenho como avaliar bem isso, porque eu acho essa pesquisa, ela não pode ser só de números, ela tem que ser realmente feito uma pesquisa mais abrangente. Legal, obrigado. Só queria aproveitar e pegar a opinião da Luciana, né? Seu ponto de vista aí nessa questão de
de aumento da participação das mulheres no transporte, né? Você acredita que isso tenha um impacto direto na segurança veicular? Sim. Só um pontinho antes de eu te responder. Parabenizar a Maria Alice pelo seguinte: a educação de trânsito, a revisão desses processos de habilitação, é fantástico a gente ter essa informação. A educação de trânsito agradece, porque nós precisamos mesmo de processos melhores, pessoas melhores, capacitações melhores, para que hoje não há como ser um profissional bom se você não for um ser humano bom. Não há como ter esse resultado. E eu tenho visto que a educação de trânsito, ela não pode começar num CFC quando a pessoa já está aos 18 anos, né? Em 45 horas eu transformar aquela pessoa numa condutora consciente ou num condutor consciente. Então, essa revisão é fantástica. Obrigada por essa informação. Fiquei muito feliz de verdade enquanto educadora, idealizadora de um trânsito humano. Esse é o meu sonho desde 92, quando eu entrei para o trânsito. Mas voltando ao que você me questionou, sim, eu acho que a mulher ela tem um papel essencial. Primeiro, porque ela é zelosa, isso é fato. A mulher hoje ela traz mais segurança para o trânsito, até porque existe um parâmetro interessante. Por ocupar o seu espaço, que eu acho que o empoderamento feminino, ele advém da competência e da inteligência e do silêncio. Eu não preciso fazer barulho, eu preciso conquistar o meu espaço com a minha capacidade, com a minha inteligência e mostrar o meu resultado. Isso eu falo em função da minha instrutoria, porque eu também entrei num ambiente extremamente masculino. Instrutor não há instrutor mulher, perdão. Quando eu entrei, eu era a única mulher num universo de 8 homens, né? E teve homens que um proibiu o outro de me falar bom dia. Não podia me falar bom dia. E eu não estou falando de 1912, eu estou falando de 2000, 2019, 2018. Então, recente, eu vivi situações em que eram proibido falar bom dia e me oferecer, por exemplo, se eu precisasse de uma ajuda de material de estudo, não ajude ela. Né? Então a gente vê que todo esse âmbito é em todo segmento, ainda existe isso. É uma coisa enraigada e que a mulher ela é aqui. Quando eu fui instrutora prática, eu ouvi isso na rua. O seu lugar é molhando a barriga no tanque, secando no fogão. Né? O condutor passou do meu lado e eu ministrando aula prática, né? Que eu também já fui do solzão do meio-dia. Então eu vejo que essa conquista da mulher é justamente nessa função. Eu vou ser o exemplo. A mulher hoje, ela está sendo o exemplo para muita coisa. E quando ela entra com a cara e a coragem. E não porque porque eu quero provar que eu sou melhor. Não, é porque ela tem dentro dela uma força muito grande. A gente, por ser maternal, por ser mãe, e é instinto, mesmo aquelas que não o são, você tem uma força que você tira, não sabe de onde. Às vezes você está exausta, mas você tem uma função a concluir, ela conclui. E diferente dos homens, me perdoem, não diferenciando, mas, por exemplo, nós conseguimos ter uma antena parabólica. E você está aqui, você está conectado a 1000 coisas ao mesmo tempo. E não estou dizendo que seja melhor ou pior, é funcionamento, né? A mulher é mais voltada para a emoção, o homem mais para a razão. E hoje você trazer a mulher para a segurança é fantástico. Primeiro, porque eu tenho certeza que esses dados eles vão sempre melhorar no sentido em que você trouxer a mulher como modelo. As pessoas que entenderem que as mulheres hoje são o melhor, como a criança, o vetor educacional. Quando eu dei um treinamento, eu trabalhava no Senat de Rio Claro, eu dei um treinamento para 3.500 crianças, eu e mais meus colegas. Atendíamos 150 crianças por vez. E a gente falava sobre a segurança e as crianças diziam: minha mãe usa o celular enquanto ela dirige, o meu pai usa o celular, mas o meu pai não usa, ele manda eu atender e pôr no telefone dele. Não, ele está usando o celular, né, enquanto ele dirige. Da mesma forma que a criança é um vetor fantástico de segurança e de educação, o que você ensina para ela
é muito bacana porque ela leva para casa, até sobre dengue, etc e tal, ela leva para casa, diferente do adulto, que é um pouco avesso ao novo conhecimento. Para que você transforme o adulto, você tem que levar ele para uma reflexão, senão ele não muda o pensamento dele. A verdade dele é absoluta. Então, quando você leva a pessoa para reflexão, ela forma um novo conceito sobre algo que ela já possuía. Isso você consegue com a educação continuada. Então, essa mulher, eu acredito que ela vai ser educação continuada, ela vai ser o vetor de transformação. E são projetos e programas que você insere a mulher como fator fundamental na mudança. Então, toda vez que tiver um olhar fundamental, eu acredito que a gente consiga alcançar um resultado positivo, independente se seja homem ou mulher, mas por meio dela, você fazer uso do exemplo. A mulher, hoje, a gente tem que entender que muitas mulheres, a Maria Alice falou uma coisa que é fato, as pessoas vão pela questão econômica, isso é real, né? Elas vão buscar porque muitas vezes elas são solos, elas são donas de casa, elas mantêm uma casa. E manter uma casa hoje com filhos não é uma coisa fácil, né? Então, muitas vezes ela vai para a rodovia e veja, tudo aquilo que ela faz, ela vai trazer como exemplo. Então, uma vez eu dei um treinamento numa empresa em Louveira, 80 carreteiros, eu disse, como que eu vou tocar o coração desses homens? Eu vou falar sobre direção defensiva para motoristas que veem morte constantemente. A Maria Alice disse, e é fato, hoje o Brasil mata a cada 11 minutos e 21 segundos, um brasileiro é vítima fatal de sinistro de trânsito. Então, hoje, a gente um universo muito triste, porque o problema, inclusive, não é o que você mata. Me desculpa a sinceridade, aquele que você mata, você enterra. Você coloca no ladinho do seu coração e a vida segue. Quando você enterra alguém, o mundo não para que a sua dor diminua ou, né? Você coloca a sua dor e continua. O problema é que sequelamos hoje mais de 300 mil pessoas por ano. E essas sequelas, elas são de um universo social. Nós dividimos esse custo social em função dos sequelados. Então, aqueles que matam deixam de dar algum custo para o Estado, mas aquele sequelado há de eterno, enquanto ele viver, ele vai manter, a gente vai ter que mantê-lo de alguma forma, né? Então, eu vejo que se você hoje tem o exemplo, e eu pensei, puxa, como que eu vou tocar o coração desses motoristas que veem tudo isso todos os dias? Eu falei, vai ser por meio de um vídeo. E eu falei sobre os 4 princípios, né? A corresponsabilidade social, o princípio da dignidade humana. Eu fui falando sobre os princípios que é a direção defensiva, porque hoje não posso esperar só do Estado. Eu não posso esperar só do Senatran, não posso esperar do governo, do Estado, da NTT. Não, eu tenho que ter uma ação como civil. Eu, pessoa, quem sou eu no trânsito? Eu não posso esperar mais que todo mundo faça por mim aquilo que é minha obrigação. E as pessoas hoje, elas entendem, por exemplo, que aquilo que você, por exemplo, professora, a rodovia estava esburacada. Ok, e como que você se adequa a essa realidade? Você tem uma condição adversa. E como que você faz? Você continua sendo negligente, imprudente? Você continua agindo desta forma? Então, eu vejo que, nesse momento, eu levei para eles uma situação, um vídeo. E aqui vai muito ao encontro do que a gente está falando. Era um menino esperando o seu pai chegar em casa, né? E o pai chega com aquele caminhão gigantesco, que para a criança aquilo é... Quando as crianças falam, meu pai é motorista de ônibus, meu pai é motorista de caminhão, eles contam com o olhinho brilhando, porque é muito grande aquele veículo para uma criança de 4, 5, 3 anos. E a criança grita, meu pai chegou, meu pai chegou, meu pai chegou. Quando o pai para a carreta, que faz o barulho do freio, a mãe fala, pode ir agora. E ele sobe, né, no cavalo, e no degrau tem o chinelinho do pai. E ele deixa o chinelinho embaixo e sobe e abraça o pai. Você voltou. O que eu quero? Que meu pai ou minha mãe vá, mas que ele volte. E ali eu vi 80 homens em lágrimas, ou seja, ele precisa ir, mas ele precisa voltar. E não é só... Veja, eu posso dar a maior tecnologia embarcada, eu posso dar a maior tecnologia da rodovia, mas se eu não preparar essa pessoa para fazer uso dessa tecnologia, de nada me adiantou. Eu preciso preparar essa pessoa para ela entender que o caminhão dela pode valer milhões, mas quanto valoriza
a vida dele? Quanto que para aquele filho vale o valor do pai que vai e que volta, da mãe que vai e que volta? Então, eu acho que o valor da vida não está no bem patrimonial. Está no quanto eu valorizo, e a mulher hoje, ela sabe que o instinto de sobrevivência dela é matriarcal. Então, acaba sendo, ela vai ser um vetor, eu creio muito nisso. A mulher vai ser um vetor de mudança extraordinária no trânsito, pelo seu exemplo. Maravilha. Eu posso complementar? Claro. Colaborando com a nossa amiga, eu acho assim que o que ela falou é muito importante. Assim, você que fez direito, você sabe que nem no curso de direito se dá o Código de Trânsito Brasileiro. Verdade. É impressionante. Então, falar aqui com o nosso doutor Rafael, os engenheiros, na formação de engenharia, não fala sobre segurança viária. Então, imagina, a gente tem que mudar tudo isso. Isso tem que estar porque quando a gente está falando em educação, a gente está falando em formação. Quando sair um jovem de 18, 19 anos para a universidade, e onde ele vai tirar a carteira dele, ele já tem que estar formado também em educação de trânsito, minimamente. Minimamente, não. Eu acho que tem que estar mesmo, porque se a gente for analisar países como a Alemanha, por exemplo, que o índice de mortes é praticamente zero, é assim que funciona. Mas, torno a dizer, a humanização, a educação começa lá na família. Olha o poder que um pai e uma mãe têm. Quando a gente fala de preconceitos, quando a gente fala de falta de cidadania, de desrespeito, e é claro, evidente que aí nós temos muitas famílias desestruturadas, por mil questões, mas aquela que tem a família estruturada, tem que também levar para dentro da família esses conceitos, que, na minha opinião, são princípios e valores que tem que reger a nossa vida inteira, em todos os relacionamentos. Só que no trânsito é muito importante, porque ali realmente é o maior exercício de cidadania. Mas a educação realmente é muito importante, e eu gostaria muito desse engajamento de todos, para que a gente consiga colocar lá como obrigatoriedade dentro do ensino brasileiro, que comece lá na formação das crianças até o adulto. É muito importante, porque o impacto, por mais que você fale assim, a vida não tem preço, não tem como quantificar quanto vale uma vida. Já no Rodovida, quando eu trabalhei lá, a gente foi o primeiro a fazer um convênio com o IPEA para poder ver os impactos dos acidentes de trânsito na saúde, na previdência, na economia do Brasil, em tudo. E aí, tudo bem, eu tenho que demonstrar dessa forma cartesiana, mas eu sei que a vida não tem preço, que a vida não pode valorar. Mas será que, racionalmente, já que nós não podemos pensar só com o coração, racionalmente, não dá para ver o impacto que isso dá em todos os setores do governo federal, municipal e estadual? Então, é óbvio, temos que trabalhar isso. Maravilha, sem dúvida. Temos mais 3 minutos, né, do Rafael, que está com uma agenda aí sempre justa. Eu gostaria de propor aí, para a gente fazer um encerramento, né, cada um, sobre a visão de quais ações que possam ser feitas dentro da área de abrangência de cada um, no sentido de incentivar a inclusão e aumento de segurança, seja patrimonial, pessoal ou veicular, começando pelo Rafael, que sabemos que vai ter que nos deixar aí num par de minutos. Bom, Sérgio, eu queria deixar aqui, primeiro, exaltar o movimento A Voz Delas, né, e nós fazemos parte agora disso, assinamos um manifesto há poucos dias, e por tudo que foi conversado aqui hoje, nós estamos diante de um dilema, né, nós queremos, os números mostram que a presença da mulher
como motorista no transporte de carga, em especial para ficar nesse segmento que nós estamos discutindo aqui hoje, seria salutar para todo o sistema, como foi colocado. Ela é mais zelosa, a mulher é mais cuidadosa, ela tem mais atenção, infringe menos as regras. Por outro lado, nós temos diversas barreiras que impedem que isso aconteça de maneira mais acelerada. Então, o que eu acredito que possa ser feito aqui, junto com a NTT, por ser uma agência reguladora, um espaço de diálogo e debate, é dizer que aqui o movimento vai encontrar o espaço para que a voz delas sejam realmente considerada em todos os projetos. É importante que estejam sempre próximas aqui das são feitas da NTT, para que o ponto de vista da mulher seja sempre considerado no nosso trabalho. Nós temos 2 programas muito importantes aqui. Um deles é o Ciclo ESG, que eu disse no começo, onde nós vamos buscar ter ações mais efetivas de inclusão, de sustentabilidade, de igualdade, para reduzir todo tipo de barreira nesse sentido. E, por outro lado, também o programa de segurança viária, que se conecta muito com o Senatran, se conecta muito com todas essas ações de mitigação de problemas voltados para a segurança viária, que, como foi dito pela Luciana, ela é infraestrutura, veículo e cidadão. Como nós somos aqui, trabalhamos na parceria público-privada com as concessionárias, nós conseguimos, de certa forma, aí, abranger pelo menos 2 desses pilares através das concessões rodoviárias, que é a infraestrutura, a melhoria da infraestrutura, a infraestrutura mais segura, com capacidade de via, duplicações, terceiras faixas, tirar o cruzamento em nível, passar para desnível, eliminando pontos críticos de acidentes. O free flow, o HS-WIN, como eu já disse aqui, manter a rodovia mais fluida. Por outro lado, junto com as concessionárias, nós temos condições de fazer campanhas educacionais para o trânsito, voltada para a melhoria da segurança, da condução, também nas questões de inclusão, evitar assédio, tudo isso aí a gente consegue fazer por meio dessas parcerias que nós temos. No veículo, nós estamos um pouco mais distante, entretanto, nós temos também as nossas regulamentações aqui em cima do transporte rodoviário de carga, o TRC, que a gente fala aqui na gíria da agência, que também pode, de alguma maneira, fazer parte disso tudo aí, sempre ligado com o Ministério dos Transportes, o formulador da política pública. Nossos dados, nossas informações são sempre transmitidas para o Ministério dos Transportes, para que ele possa tomar a melhor decisão e assim a gente ter essa evolução constante e o que vem sendo muito gradativo possa ser acelerado e em breve a gente tenha um ambiente muito mais seguro, muito mais alegre e muito mais inclusivo. Maravilha, obrigado pela participação, valeu. Obrigado, até mais. Contem com a gente. Valeu. Muito obrigada, Rafael. Bom, da parte do movimento A Voz Delas, acredito que nós continuaremos com certeza contribuindo como ponte, de todos esses órgãos governamentais, instituições e empresas parceiras para conscientizar cada vez mais essas mulheres sobre esse quesito de segurança que é tão importante. E aí, compartilhando, uma campanha nossa muito importante também, que diz muito sobre a segurança, é o Coletivo de Respeito, que nós lançamos esse ano, o Coletivo de Respeito em meados de abril, que o Coletivo de Respeito ele tem como objetivo aumentar os canais de denúncias para minimizar a quantidade de assédio sexual e importunação sexual contra a mulher. Então, essa é uma iniciativa da Mercedes, junto ao Grupo Justiceiras e outras empresas parceiras, onde nós trabalhamos aí com algumas divulgações digitais e algumas divulgações também em pontos fixos. Então, em estações de metrô, dentro dos ônibus, em São Paulo, Rio de Janeiro e BH. E aí essa mulher que se depara ali com uma situação de assédio ou importunação sexual, ela pode receber um suporte de mulheres que são capacitadas, são assistentes sociais, são psicólogas, são advogadas, são médicas, para dar o suporte a essas mulheres que infelizmente sofreram com a questão do assédio, Então, essa mulher, como que ela pode receber esse suporte? Ela encontra em todas essas artes que nós falamos, tanto digitais quanto em pontos fixos, um QR Code, que ao ser lido com a câmera do celular, ela é direcionada a um formulário. E ao responder esse formulário, com ali detalhes do assédio, da situação, ela recebe todo esse suporte. Então, a gente sabe que esse é um tema muito delicado, E que é difícil a gente acabar com isso na sociedade. Mas a gente sabe que fazendo a nossa parte, cada um fazendo a sua parte, a gente consegue,
um resultado muito positivo. E isso, né, da questão do assédio, o coletivo ele está crescendo, então a gente fala coletivo de respeito e o nosso objetivo inicial era ali, no coletivo mesmo, né, no transporte. Mas a gente sabe que as mulheres que são caminhoneiras e que são cristais também vivem muito com essa questão no dia a dia, né? Então nós estamos ampliando as nossas comunicações para que essas mulheres também entendam que em pontos de parada, em postos de combustíveis e outros locais aos quais elas passam, elas também podem utilizar desse mesmo canal de denúncia para receber um suporte. Então, é isso, né? Eu acredito que o movimento aí é um movimento que realmente faz a diferença na vida dessas mulheres e que a gente vai continuar levantando temáticas importantes, como a segurança, para ter aí resultados positivos e movimentar aí, continuar movimentando esse cenário do transporte para a inserção de mais mulheres e para a conscientização delas sobre diversas temáticas. Não é um projeto, é uma ação que vai acontecer, né, nos próximos 2 meses de ir para a estrada também, né, Rani? Sim, chama Caravana Todos Juntos. A Caravana Todos Juntos ela já aconteceu em 2020 e 2021 e o seu único objetivo em 2020 e 2021 era levar saúde. Esse ano, a Caravana Todos Juntos ela vem com um objetivo muito maior, que não é só levar saúde, mas é levar conhecimento e oportunidade pelas estradas. A gente sabe que os profissionais do transporte, não só os homens, mas as mulheres também, acabam não cuidando muito desse quesito da saúde, né? Pela jornada de trabalho, às vezes não marcam exames de rotina ou consultas médicas e acabam se deparando com doenças em situações e estágios já avançados. Então, o fato de nós irmos até essas pessoas em pontos de parada, em postos de combustível, aumenta muito ali, né, esse apoio que ela tem para descobrir determinados problemas relacionados à saúde que possa seguir com um tratamento. Além disso, a gente vai com o pilar do conhecimento também. Então, junto a empresas parceiras como o SESC e Senat, nós vamos falar, né, sobre temáticas importantes, né, para levar o conhecimento para esses profissionais e, claro, compilar também, de oportunidades. Então, a gente sabe que hoje, principalmente falando de mulheres, tem muita mulher que quer entrar no mercado de trabalho do transporte, mas que falta uma oportunidade. Por quê? Hoje, as empresas ainda têm uma régua muito alta de contratação, né? Então, exigem que aquela mulher ela tenha experiência de tantos anos, que ela tenha tantos cursos. Mas eu sempre falo, né, para as meninas que acompanham a gente, até para as empresas, deem a oportunidade para essas mulheres que entraram agora no mercado. Afinal, toda a profissão, né, um médico, para se tornar um médico, ele precisou fazer um estágio, ele precisou fazer a sua residência. Então, por que não dar a oportunidade a essa mulher que está querendo entrar no segmento do transporte? Então, na Caravana Todos Juntos, a gente também vai conectar essas transportadoras locais, né, com essas mulheres que vão estar ali nos locais aos quais nós vamos passar e também que vão começar a acompanhar ali o movimento, a voz delas, né, através das nossas redes sociais, através do nosso site. Então, é uma ação muito grande e que a gente pretende fazer em muitos mais anos, né, que é aí a chamada Caravana Todos Juntos. Maravilha. Estaremos juntos também na divulgação via Planeta Caminhão. Acho que todos os parceiros estão muito juntos nessa caminhada. Com né? certeza, com Legal. certeza. Legal. Luciana, considerações finais sobre o tema. O que podemos fazer aí, olhando para o futuro? Pois eu fiquei maravilhada com tudo que eu ouvi. Eu tive acesso às informações fantásticas, né? Eu tive uma oportunidade ímpar aqui de perceber uma coisa que nós, idealizadores de um trânsito humano, né? A visão humanizada do trânsito, ela está sendo uma verdade real. Antes ela era imaginária, ela era utópica. E hoje eu vejo que ela está se transformando e você dar voz, você dar acesso, você ouvir as pessoas é que faz com que a gente tenha sucesso nas nossas ações, né? Eu sempre ouvi o meu motorista para saber o que ele precisava de mim em sala de aula. Então, eu sempre ouvi dele o que ele precisa, porque às vezes muitas apostilas trazem a teoria bonita, bem escrita, uma gramática perfeita, né? Mas não traz a realidade do que aquele motorista ou daquela motorista precisa, né? Então, quando você dá voz a essas pessoas, você traz a união da necessidade, né?
com o resultado do sucesso. O que é o sucesso, na minha opinião? É você transformar algo que antes era utópico, no sentido de essas pessoas eram vistas há tempos atrás, não precisamos nos remeter a muito tempo. Quem era o motorista do caminhão? Um homem que tinha uma bermudona, um chinelão franciscano e uma camiseta regata Hering, um cabelão encebado, e esse homem era o motorista de caminhão. Quem é o motorista do caminhão hoje? Muitas vezes ele desce de calça, camisa, porque se ele transporta hoje para uma transportadora que tem ISO, que tem SASMAC, ela quer esse cara bem vestido, com seus EPIs, ele acaba sendo um exemplo. Então, não é mais aquele cara que usa aquele chinelão, aquela bermuda. É porque, na verdade, a gente foi modificando, a gente foi oferecendo, e quando a gente modifica, a gente oferece, a gente tem que, inclusive, ensinar a pessoa a recepcionar isso. Não é porque você oferece que ela está pronta para receber. Então, trabalhar essa mudança é fantástico no sentido da união de ouvir para mudar, ouvir para fortalecer. Quando que um segmento se fortalece? Quando todo mundo fala a mesma linguagem. E a linguagem, Maria Alice disse isso, a educação começa em casa, com certeza mais que absoluta. Eu sendo exemplo. Então, a união, na minha opinião, né, não só tecnicamente falando, a segurança viária, ela começa desde quando eu me preparo para sair de casa. Então, essa motorista, quando ela sai de casa, ela tem que estar pronta para saber quais são os pontos, ela tem que ter um rotograma bem elaborado. E o mais fantástico de tudo, ela ter a certeza da necessidade dela foi ouvida. Então, eu vi aqui algo assim que eu me maravilhei. Eu fiquei lisonjeada de estar aqui hoje. Eu acho que foi um presente. De verdade, foi muito bom. Agradeço mesmo de coração. Que bacana. Obrigado pela participação. Imagina. A gente que agradece. Bom, Ju, considerações finais. Bom, eu acho que uma forma de contribuição para o movimento A Voz Delas é a influência, né? Eu hoje, como influenciadora das redes sociais, junto com algumas meninas aí que tem um trabalho lindo também, acho que a gente é capaz de mostrar que dá, que pode, que lugar de mulher é onde ela quiser, que o meu poder é poder. Para vocês terem ideia, eu sou a primeira mulher dentro da Cegonha, na empresa onde eu tenho a transportadora, né? E esses dias um amigo me abordou e ele falou assim: Ju, você mostrou para mim o contrário. Você mostrou para mim que dá, porque eu não acreditava, eu não botava fé. Então, eu acho que a influência faz parte também, a gente ser exemplo. Muitas meninas, a gente falou de crescente na categoria de habilitação E, muitas meninas entraram em contato comigo pelas redes sociais falando: eu tô indo para a carreta influenciada por você. Você mostrou para mim que dá, você é um exemplo para mim, e eu acho que a gente está no caminho. A gente vai voltar num bate-papo desse de novo e o número vai ser maior, com mais mulheres aqui, com mais influenciadoras. Maravilha, Ju. Obrigado, viu, pela presença. Eu que agradeço. Maria Alice, vamos lá. As nossas considerações finais sobre o tema. Bom, primeiro eu quero parabenizar, né, por esse movimento maravilhoso, dizer que vocês podem contar comigo, não só como mulher, mas como gestora da área. A Senatran é o órgão máximo executivo do governo federal, e eu estou aqui representando todos vocês. E eu quero fazer que vocês saibam que eu estou aberta para contribuições, para que vocês possam sugerir, enfim, entre em contato com a Senatran, entre em contato comigo, e que eu tenho certeza que esse movimento ele vai ser muito ouvido, e principalmente aqui na Senatran. Contem comigo. Parabéns. Muito obrigado pela presença. E com isso nos despedimos dessa terceira edição do programa Delas. Obrigado a todas vocês que acompanharam.
E a gente se vê já já na 4ª edição. E a gente pode deixar nossas redes sociais, né, Sérgio? Por favor. Então, empresas, como eu falei aqui, né, não nos limitamos à quantidade de empresas parceiras. Então, entre em contato para formalizarmos parceria. Não tem cunho financeiro, tá? Então, tem sempre espaço para mais pessoas, mais mulheres, né? Então, estamos à disposição. Nos acompanhe no nosso site, nas nossas redes sociais e nossos contatos do WhatsApp que deixaremos aqui também. Então, muito obrigada a todos que participaram aí, que vão assistir, né? Estão assistindo essa 3ª edição do programa delas. E com isso a gente chega aí ao final da 3ª edição do programa delas. Não deixe de seguir a Mercedes-Benz Caminhões e Ônibus nas mídias sociais. E para você que é empresa, que é veículo de comunicação, que quer se tornar um parceiro do A Voz Delas, não deixe de entrar em contato com a gente. Para encerrar, a gente tem um vídeo da Rosane Silva, que é secretária nacional de Autonomia Econômica do Ministério das Mulheres. O governo federal está trabalhando 4 pilares. O primeiro pilar é o pilar da igualdade de oportunidade. Nessa perspectiva, nós estamos trabalhando a qualificação profissional para que mais mulheres possam entrar no mercado de trabalho do transporte, mas também facilitando, financiando as CNHs para as mulheres, porque a gente sabe que hoje o número de mulheres que tem CNH para esse setor da economia são muito pequenos, já que nós somos apenas 1,3% de trabalhadores com carteira assinada no transporte. Nosso segundo pilar é garantir não somente a igualdade salarial e remuneratória, mas também a igualdade laboral, cumprindo que esse setor da economia cumpra, e a gente construi os mecanismos para isso, a Lei 14.611, que foi sancionada em 2023, que trata da igualdade salarial com critérios remuneratórios. O nosso terceiro pilar é as condições de trabalho. Para isso, é muito importante que a gente tenha, pensando as paradas nas estradas, o olhar para as mulheres, espaços onde as mulheres possam parar, fazer o seu descanso, sem ter que enfrentar a violência sexual e o assédio sexual e o assédio moral. Então, pensar em infraestrutura nas estradas com olhar para as mulheres. O nosso quarto pilar é exatamente o tema do trabalho reprodutivo, que é a divisão sexual do trabalho. Hoje a gente sabe que muitas mulheres acabam não acessando este setor do mercado de trabalho, exatamente porque o trabalho reprodutivo, o trabalho doméstico, as tarefas domésticas são única e exclusiva das mulheres. Então a gente precisa enfrentar isso para garantir que as mulheres entram, permaneçam e ascendam nesse setor tão importante da economia que é o setor de transporte.